Olá, gente, eu sou a professora Vanessa. Hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas, variedades da nossa língua, né? A gente sabe que na língua portuguesa a gente tem várias formas de falar. E aí, com isso, a gente precisa saber que existe a variedade regional, né? Dependendo da região que a gente mora, o tipo de linguagem, o tipo de palavra que a gente vai falar é diferente. Ela exige características diferentes do estado que a gente se encontra, da região que a gente mora. Então, assim, um vício muito comum que a gente tem na fala, né, que é um vício na linguagem que a gente usa, é a regional, por exemplo, aqui. Aqui as pessoas falam muito milho, né, que é uma comida típica. E dependendo do lugar que a gente está, a gente vai escutar a palavra mio. Aqui a gente pode falar, nossa, mas a pessoa está falando errado, não está falando direito. Não, não é isso. Ela está acostumada no ambiente que ela vive, na região que ela mora, ela não fala milho, ela vai falar mio, assim como filho. Principalmente textos das regiões nordeste, norte, interior, eles vão falar, meu filho, vem aqui, fio, vem cá. E a gente entende como fio de telefone, né? Fio de cabelo. A gente não associa o fio a filho, que ele está querendo dizer. Então, na língua portuguesa, a gente tem essa variação, essas variedades de vários tipos de linguajar. E o que é variedade social? Elas possuem diferentes sons fonológicos. Também já ouvimos falar bastante. A palavra correta, por exemplo, bicicleta. Muitas vezes as pessoas falam bicicleta e não é porque não sabe falar. Está interiorizado nela essa palavra. Ela aprendeu dessa forma e ela vai repetindo. E ela vai dizer, eu vou andar de bicicleta, eu torço pro Flamengo. Isso não é porque ela não sabe. Muitas vezes ela consegue escrever a palavra bicicleta, a palavra Flamengo e não consegue produzir. Porque foi enraizado, foi caracterizado isso nela e ela repete, ela apenas reproduz. Isso é uma característica de uma variação linguística social, já não é de região. É a sociedade, o lugar onde ela vive, o meio que ela vive, que faz com que ela repita, que ela reproduza de maneira errada. Assim como planta, elas falam planta, o verbo trazer, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, você trouxe isso? O que eles vão responder? Eu trouxe. Quando a gente conhece, a gente fala, nossa, tá errado. Não, é uma característica da região social, na verdade, que faz com que ela fale dessa forma. Claro que estudando, a gente lendo mais, a gente consegue entender. Mas quando as pessoas têm enraizado isso, fica muito difícil. Temos as variedades estilísticas. O que é isso? A gente vai aprender, principalmente nesse iniciozinho do 6º ano, que existe uma linguagem formal e a linguagem informal. O que é a linguagem formal? É a linguagem usada em situações mais comunicativas, né? Quando a gente vai redigir um texto, quando a gente vai se dirigir a alguém de importância, um diretor de uma empresa, a gente vai escrever um e-mail para alguém, a gente usa uma linguagem mais formal, com palavras mais bonitas, né? E nós temos a linguagem informal ou coloquial, que pode ser usada da mesma forma. Que é a linguagem que a gente fala com o nosso amigo, né? Que é uma linguagem que a gente fala com quem tem mais intimidade. É a linguagem coloquial, é a linguagem informal, principalmente as gírias, né? Vocês sabem, adolescente adora isso. Então, a gente está conversando no WhatsApp, pode estar conversando com a mãe, com o pai. E aí, às vezes, falam, o que você escreveu aqui? Eu não estou entendendo. É a gíria que a gente vai usando, abreviações que a gente vai fazendo. Isso também faz parte da variação, só que já é uma variação estilística. E aí ela é informal. Então hoje, o que a gente vai... o que a gente aprendeu? O que a gente vai ficar pensando nas variações? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Nós temos a variação, de novo, regional, que é da região, né? Mais uma vez, onde a gente vive, onde a gente mora. O tipo de linguagem que eles abreviam a palavra... meu filho hoje quebrou a telha, né, do telhado. A telha está quebrada. Eles vão falar assim, a teia quebrou. A gente vai entender teia como teia de aranha, né, que é o que a gente conhece. Não, eles estão se referindo à telha do telhado.
Então, assim, não tá errado para eles. Eu aprendi assim, eles aprenderam dessa forma, então para eles eles vão dizer assim, não, tá correto. Quando a gente vai corrigir, eles se sentem até um pouquinho ofendidos. Ué, tá corrigindo? É enraizado isso neles. E a variação social, foi o que eu falei, não é da região, é uma coisa cultural. Na sociedade, eles foram acostumados a falar bicicleta, o Flamengo, planta, porque no lugar, né, na sociedade onde eles vivem, isso é muito comum. Então, quando a gente for corrigir alguém, quando a gente explicar, a gente precisa entender que realmente existem essas variações. É o correto? Não, mas elas existem. E, mais uma vez, as linguagens formal e informal. Na sala de aula, a gente vai estudar bastante isso. Quero que vocês façam um textinho formal, quero que a gente vai discutir como é que é hoje em dia a linguagem de WhatsApp, com colega, né? Então, a gente vai ter uma oportunidade grande de fazer esse tipo de comparação. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo, mandar mensagem nas aulas online, ou quem está presencial também. Espero de verdade que tudo tenha ficado esclarecido, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima!